Boa tarde, amigos. Que a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que tenhamos uma tarde agradável, serena, de boas reflexões. Para falar a verdade, por mim, eu continuava enlevado aí com as palavras da Sueli, que delícia, né? Esse exercício de respiração, essas palavras sublimes. Mas vamos à nossa fala, não é? Nós escolhemos para conversar com vocês hoje sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está inserido no capítulo 24, capítulo esse que tem por título Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E nós vamos falar sobre carregar a nossa cruz, cada um carregar a sua cruz. E a gente inicia com uma fala de Jesus, quando o mestre diz assim: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essas palavras do mestre são um convite à nossa renovação espiritual na busca, na conquista de valores morais. Essa busca está muito clara, definida no Evangelho de Jesus. Eu costumo dizer o seguinte, que vocês conhecem alguém que consiga e que siga o que diz o Evangelho de Jesus, os ensinos de Jesus na íntegra? Conhece alguém? Se conhecer, me apresenta, porque eu também estou procurando, não é? E essa história de procurar me lembra, não tem a ver com o nosso tema, mas me lembrei de uma lenda árabe, não é? Que diz que um homem morava numa aldeia e esse homem procurava para se casar a mulher perfeita. E aí não encontrou, procurou ali na sua aldeia, procurou essa mulher perfeita, não encontrou, e falou para um amigo, né, ainda jovem, falou para um amigo: olha, eu vou sair pelo mundo em busca da mulher perfeita, para mim casar. E aí passaram-se 30 anos, ele voltou para sua aldeia, sozinho, ao quebrado, já cansado, não é? E aquele amigo falou: escuta, você foi por aí, andou todos esses anos procurando a mulher perfeita, você não encontrou? Falou: olha, encontrei sim, mas ela também estava procurando o homem perfeito. E assim é em relação ao Evangelho de Jesus, não é? O importante para nós, cristãos, em particular espíritas, é que tenhamos os ensinos do Mestre como referência, como meta, como objetivo. Quando as pessoas dizem, muita gente diz assim, para justificar uma série de coisas que a gente faz, muitos dizem assim, que o certo e errado é relativo. Já ouviram essa expressão, né? E dá até para começar a justificar um pouco isso. Por exemplo, no Marrocos, um homem pode ter 4 mulheres. Certo ou errado? Lá é certo. Para nós é errado. Mas são essas coisas que os homens inventam. Para nós, cristãos, o certo é o que diz Jesus. O errado é quando nos afastamos desse ensino, porque o Evangelho é a nossa meta, é aquilo que a gente entende por roteiro, por caminho. Agora, a velocidade com a qual conseguimos seguir por esse roteiro é seu individual. Cada um tem o seu ritmo, a sua condição, o seu estágio evolutivo, não é? E o importante é que a gente tenha essa direção como meta, mas sem se cobrar de que eu não consigo. Quem consegue? Se conseguisse, não estaria encarnado aqui, né, no mundo de provas e expiações, não é? Estamos a caminho, cada um no seu ritmo, na sua condição, e a gente tem que se respeitar e se perdoar, mas ter isso como meta, não é? Mas o convite de Jesus a essa renovação, lembramos que ela é íntima e pessoal. Sabe que essa história de evoluir não dá para terceirizar, né?
Não dá para me falar assim, ô Sueli, eu estou meio ocupado, não dá para você evoluir um pouco para mim? Não tem como, né? E a gente deve buscar, então, em nossas possibilidades reais, sem uma cobrança exagerada, como eu dizia há pouco, essas possibilidades interiores, com fé e com boa vontade, para que possamos vencer a nós mesmos. É o que a gente fala bastante no meio espírita, da tal da reforma íntima. Meus irmãos, a batalha mais difícil do ser humano é a reforma íntima, é modificar-se. E tem um detalhe, foi para isso que a gente encarnou. A gente faz um monte de coisas, não é? Aqui quando está encarnado, a gente nasce, mama, come, depois vai na escola, depois estuda, e depois namora, depois casa, depois compra uma casinha, ou não compra, um carrinho, não sei o quê, e tem filhos e vai pela vida, vai trabalhando, depois aposenta, tem netos e tal, não sei o quê, e desencarna. Tenho que dar essa informação para vocês, me desculpem, numa tarde tão agradável, mas todo mundo que está aqui vai morrer. E já estou achando que eu também. Claro que é uma brincadeira, porque em verdade que vai morrer é esse corpinho que nos agasalha, que nos recebe. Nós jamais morreremos, né? Jamais morreremos. Somos espíritos imortais. Mas o fato é o seguinte, eu contei essa história que acontece na nossa vida, das tarefas que a gente desenvolve, mas a mais importante, para não dizer a principal ou quase a única, é que a gente faz tudo isso, mas que retorne ao plano espiritual melhor do que aqui chegamos. Simples assim. De falar, né? Simples assim. O fato é que quando estávamos no plano espiritual, antes desta vida, a gente, junto com a espiritualidade superior, fizemos um planejamento de como seria esta encarnação. Todas as principais coisas da nossa vida foi planejada com a nossa participação, não é goela abaixo, não é? Em que país renasceríamos, em que estado, cidade, família, etc. e tal, a cor, a condição social e tudo, não é? Mas para que passássemos pelas provas, pelas expiações necessárias ao nosso crescimento. E a gente assume nessa condição uma série de compromissos, que a gente implora por eles. Aquela história do garoto, da garota adolescente que discutindo com a mamãe, falou assim, porque eu não pedi para nascer. Pediu. Mais do que pediu, implorou. Como todos nós. É uma oportunidade magnífica estarmos encarnados. Meus irmãos, a população de espíritos desencarnados do planeta Terra é da ordem de 4 a 5 vezes a de encarnados. Faz a conta. Mais de 7 bilhões de encarnados, multiplica por 4 um pouco mais, 30 bilhões, eu vou repetir, 30 bilhões de irmãos que estão no plano espiritual, que moram na Terra também, como nós. Ora, estamos encarnados, daqui a pouco vamos para lá, e alguns voltam, e assim vão, né? E quando a gente faz esse planejamento que eu estava dizendo, a gente assume uma série de compromissos que a gente entende, não é fazer o evangelho na íntegra, compromissos que a gente entende ser capaz de realizá-los na prática. Quanto vocês acham, em média, não vocês que são espíritas, aí já é outro padrão, outra coisa. Estou falando das pessoas comuns aí fora, né? Nós não. Quanto que, em geral, essas pessoas aí fora cumprem deste planejamento que nós mesmos fizemos? Digamos que o planejamento é 100% das tarefas que nós entendíamos que seríamos capazes de realizar e superar. Quanto, em média, vocês acham que a gente cumpre? Quem diz isso é André Luiz. Chuta aí, quanto percentualmente? Quem falou 10? Senhor, 10%. Alguém dá mais, menos? Não, tem uma média. É uma média, não é individual. 2%, 10%, alguém dá mais? 5%? Vocês estão um pouco pessimistas. Na verdade, 20%.
Ah, que bom, mas está devendo 80. Do que nós falamos que a gente conseguiria, a gente realiza em média 20%. E é um desconforto, porque quando chega de volta lá, né? Falou, vem aqui um pouquinho, vamos conversar. Olha, quando você estava aqui, você saiu daqui, você pediu para ir lá e tal, e saiu daqui com essa listinha aqui. Olha, diz que das sensações que mais nos incomodam, mais fazem sofrer no plano espiritual, é o que não realizamos. O bem que deixamos de realizar é o que mais incomoda, né? Então, meus irmãos, estamos encarnados, não importa que idade temos, não importa que situação nos encontramos, procuremos nos melhorar. Não, como diz o Chico Xavier, nesta vida, nesta encarnação, não dá para a gente ter um novo começo. Não tem como a gente voltar ao ventre da nossa mamãe. Não dá para ter um novo começo, mas dá para ter um novo fim, dependendo de como direcionarmos a nossa vida daqui para frente. Não é? E é para isso que a gente encarnou. Todos trazemos uma série de condicionamentos, de tendências, de hábitos bons ou não tão bons, vícios, etc., de todas as nossas existências. Essa não é a nossa primeira encarnação, longe disso. Existe comprovação científica da presença do ser humano na Terra há mais de 4 milhões de anos, através de fósseis, né? Análise de fósseis pelo carbono 14. Então, eu gosto de fazer uma continha assim, ó, me acompanhe nesse raciocínio. Se tem gente que já estava aqui há 4 milhões de anos como ser humano, como espírito humano, digamos que cada um de nós tem, eu vou deixar barato, 40 mil anos de existência no reino hominal dos seres humanos. É razoável, né? 40 mil anos, tem gente com 4 milhões, só na Terra. Se a gente imaginar um ciclo, só para fazer uma conta redonda, de 80 anos encarnado e 120 anos no plano espiritual, ok? Porque a gente normalmente fica um pouco mais lá do que aqui, na média. Então 80 aqui, 120, não concorda, Sueli? Não? Lá? Mas dizem que lá é melhor? Aproveita mais, mas na média a gente fica mais lá. Até porque lá é a nossa verdadeira pátria, né? Tem casos excepcionais de encarnações muito rápidas. Vocês já viram aquele filme Minha Vida na Outra Vida? Muito legal, né? Muito legal aquele filme. Mas ali é um caso excepcional. Aquela senhora reencarnou depois de 20 anos apenas que estava no plano espiritual, a ponto, vou contar para quem não viu, mas não vou falar mais detalhes, a ponto dela reencontrar os filhos. Olha que coisa mais linda. Ela novinha encontrou os filhos velhinhos. Né? Estavam encarnados ainda, alguns ou todos, não me lembro. Mas enfim, mas em geral, Sueli, a gente fica mais lá do que aqui. E voltando à nossa continha, nós temos 40 mil anos de existência como espírito humano, e eu estou falando 80 aqui, 120 lá, esse ciclo dá 200, né? Se nós pegarmos 40 mil anos, dividir por 200, dá 500 encarnações. Pode deixar barato. E se a gente não é lá no Abrastemp, a gente já era piorzinho ainda. Não ouvi? Não é? Porque hoje somos o melhor de nós, não dá nem para acreditar, né? Somos o melhor de nós, né? Hoje somos melhores que ontem e amanhã seremos melhores que hoje, graças a Deus. Porque Deus é tão generoso conosco que não deixa a gente piorar. O pior que a gente consegue fazer é estacionar. O pior que a gente consegue fazer com a nossa encarnação, que eu falava agora há pouco, é você retornar ao plano espiritual exatamente como aqui chegou. Ou seja, nada. Né? E é um sentimento muito ruim, porque você viu o tamanho da fila que eu falei? De gente para encarnar?
Né? E essa sensação, inclusive um dia eu falei isso, um rapaz na plateia me falou assim, escuta, mas 30 bilhões de desencarnados, quando a gente chega lá de volta, vai lá para o fim da fila? Olha o tamanho dessa fila, meu Deus, né? Não é bem assim, cada caso é um caso, né? Mas o fato é que, neste planejamento encarnatório, esta encarnação não é uma excursão, não é uma festa. A gente encarnou exatamente para passar pelas provas, pelas expiações, quanto às nossas dificuldades evolutivas, às nossas imperfeições, não é isso? Significa que cada um de nós tem a sua cruz, que é exatamente essas provas, essas expiações. Cada um tem a sua cruz. Como eu falava desse monte de encarnações, a gente acumulou ao longo do tempo uma série de hábitos infelizes, cada um de nós, em maior ou menor intensidade, mas muitas das imperfeições que a gente tem hoje não foram criadas nessa vida, são tendências acumuladas em milhares de anos, e não é fácil mudar, não é fácil. É fácil vir aqui falar, mas fazer não é fácil. Por isso que eu estou insistindo para ele não se cobrar tanto, mas ter meta, ter objetivo. Amanhã é melhor que hoje. Em geral, essas más tendências, essas imperfeições milenares, são as razões principais das nossas quedas, não é? E o nosso objetivo é fazer os ajustes necessários sempre com Jesus. A maioria de nós ainda encontra-se despreparada emocionalmente para de fato promover essa reforma íntima. Falta-nos uma fé sólida, falta-nos uma boa vontade firme, perseverança e disciplina. Não estou cobrando ninguém aqui porque eu estou nesse mesmo pacote. Estou dizendo no geral, né? E a gente acaba se afastando dos enfrentamentos necessários para essa tarefa difícil da reforma íntima. E a gente busca naturalmente alguns processos de fuga. Através de algumas atitudes levianas, irresponsáveis, muitas vezes infelizes. Uma delas, por exemplo, a gente tem uma grande tendência de permanecer na zona de conforto. Na boa. Zona de conforto é o nosso vício mais perigoso. Todo e qualquer progresso acontece fora da zona de conforto. Faz sentido, não? Mahatma Gandhi diz assim: a pureza de espírito e a ociosidade são incompatíveis. Tem que sair da zona de conforto. Outra característica muito comum dessas pessoas aí de fora, né, que eu estou falando, é o desculpismo, sabe, o desculpismo. A gente arruma desculpa para tudo. Ah, mas foi porque não sei o quê, foi porque o outro não sei o quê. Aliás, nós somos ótimos, né? O problema são os outros. Nós somos maravilhosos, mas o outro é que complica a nossa vida, não é assim? Desculpismo, a gente arruma desculpa. Diz aqui a frase que eu encontrei: seja mais forte que a sua melhor desculpa. Ó. Outro problema, outra tendência que a gente acaba se encostando nela é a agressividade. Quantas pessoas que qualquer incômodo, qualquer coisinha tornam-se agressivas, né? É uma autodefesa, mas sabe... não, porque comigo é assim mesmo, eu sou assim mesmo, e não tem, né, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, né? Quanta gente que arruma esse desculpa, e comigo não tem negócio, bateu, levou, né? Que maravilha, né? Os cemitérios, as prisões estão cheios desses valentões, por exemplo, né? Que não levam o desaforo para casa, que legal, né? Seus filhos estão aí perambulando pelas ruas, órfãos ou com o pai preso, né? Que grande herói, né? Que bonito. Herói de verdade também não leva desaforo para casa, perdoa na hora. Esse sim, né? Outra característica que a gente tem de tendência de fuga é o queixume, né?
Ai, como tem gente que se queixa, né? Meu Deus do céu. Você chega para a pessoa e fala assim: hoje eu acordei com uma ligeira dor de cabeça. A pessoa fala assim: e eu então? Eu tô com dor de cabeça nas costas, na perna. Tá bom. Você ganhou, você tá bem pior que eu. Parece que existe uma disputa para querer estar pior, para chamar atenção. Tá bom, você tá pior que eu. Olha, a verdade é o seguinte: essas pessoas que se queixam o tempo todo, são umas malas sem alça, né? Ô, gente chata. Meus amigos, a gente quer ficar perto das flores, não dos espinhos. Verdade ou não? Quando essas pessoas que se queixam o tempo todo, não é? Quem está por perto ali, tá porque é obrigado, não é porque gosta, não. Aliás, Humberto de Campos Espírito, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, ele diz num dos seus contos o seguinte: olha, se você tem dificuldades com algumas pessoas, pode ter certeza que tem muita gente que te suporta com muito sacrifício. Não é? Então vamos parar com esse negócio de se queixar. Não é a questão de você. A pessoa fala: como é que você está? Um amigo. Então aí você comenta: olha, eu estou passando por uma situação assim, natural. Não é? Mas aquela queixa permanente, constante, vamos começar a tirar isso de lado, que faz mal. Você atrai para você mesmo um padrão vibratório, um lixo atômico horrível. Atômico não, um lixo vibratório. Lixo atômico. Desculpa, lixo atômico. Mas é lixo, né? Lixo. Emmanuel diz assim: experimente. Os instantes de queixa por momentos de serviço ao próximo e observa os resultados. O Emmanuel fala assim: em vez de você ficar se queixando aí, né, vai trabalhar, você vai ver que é muito melhor. Aproveita para fazer alguma coisa no bem, né? Outro hábito comum é a complicação. As pessoas que gostam de complicar tudo, não é? O espírito Osho diz assim: o mundo é como você é. Se você é complicado, o mundo é complicado. Se você é simples, o mundo é muito simples. Claro, né, meus irmãos? O mundo, o universo nos devolve aquilo que a gente dá para ele. De acordo com o nosso padrão de pensamento, a gente cria um campo vibratório, uma atmosfera pessoal compatível com esse padrão. E as nossas companhias espirituais também são compatíveis com esse padrão de pensamento. Essas coisas que eu estou falando, do queixume, do desculpismo, da complicação, essa coisa, você cria uma atmosfera em torno de você compatível. Por isso que quando nós, no meio espírita, a gente tem o hábito de falar assim: sabe o que é? Eu estou tentando, tal, mas tem um obsessor aí que não me deixa em paz, né? Tá bom, mas por que ele está aí, hein? Quem o atraiu? Fomos nós. Nós o atraímos, ou os atraímos. Na verdade, se a gente parar para pensar, quem é que está obsediando quem? Porque você que deu a abertura para isso, né? Outra reclamação que era inconstante nossa, tudo com relação à nossa cruz, né? É o azar. Mas eu sou muito azarado. Meus irmãos, sorte, azar, acaso não existe. Quando falta sorte, faça sobrar atitude. O azar morre de medo de pessoas determinadas. Outra característica comum é a transferência, né? A culpa é sempre dos outros. Eu acabei cunhando uma frase que é o seguinte: só existem duas maneiras de fazer as coisas, a minha e a errada, né?
Isso porque eu sou modesto, né? Mas não é, gente? Como que a gente pode culpar o vento pela desordem feita se foi a gente que deixou a janela aberta? Outra característica de boa parte das pessoas é a busca do prazer fácil, efêmero, né? Em verdade, devemos fazer o que é certo, não o que é fácil. Jesus diz no Evangelho de Mateus, todos conhecem a fala do Mestre, quando ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. A nossa tendência é a porta larga da vida, dos prazeres fáceis, né? Do comodismo. Difícil é a porta estreita, né? O fato, meus irmãos, é que se a gente estiver mantendo os mesmos caminhos de sempre, os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, as mesmas situações, fugindo daquilo que a gente considera difícil ou das coisas que nos causam sofrimento, não é? Saibamos que os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora. Me lembro daquele quadro, uma obra que muitos de vocês já viram, aquela imagem em que Jesus bate a uma porta. Com a mão direita ele bate a porta e com a esquerda ele segura uma lanterna. Já viram? É uma imagem muito bonita. A história daquele quadro é a seguinte: o pintor chama-se Hunt, Sr. Hunt. E quando ele concluiu aquele quadro, ele procurou um crítico de arte para que o amigo crítico opinasse sobre a qualidade da obra, fizesse alguma observação. E levou o quadro lá para o amigo. O cara observou e então falou assim: olha, o quadro está muito bonito, a luz, a perspectiva, a ideia, tudo muito legal. Só que tem um detalhe, meu irmão, você esqueceu de colocar a tranca da porta. Naquela porta que Jesus está batendo, está sem o trinco. Aí o pintor falou assim: não está faltando não. Esta porta representa o coração dos homens, só pode ser aberto por dentro. Pode ver que naquele quadro não tem o trinco na porta. É muito bonita a imagem. O fato é que insanidade é a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, não é? Velhos caminhos não abrem novas portas. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Meus irmãos, a mudança de um único hábito, umzinho, pode transformar toda a nossa vida. A vida muda na proporção da nossa coragem. Precisa ter coragem, determinação, disciplina, né? Olha que bonitinho aqui, ó. As flores do amanhã estão nas sementeiras de hoje. O homem que move montanhas começa carregando pequenas pedras. Vamos devagar, mas vamos com determinação, né? A disciplina é a ponte entre as metas e as realizações. O Espírito Emmanuel diz assim: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. De novo, Emmanuel diz: todos os que se aproximam do Evangelho com o intuito de fazer a sua reforma pessoal serão compelidos a dar testemunho de renúncia, humildade, trabalho e sacrifício pelo aprimoramento íntimo. É o convite de Jesus, não é? Você já deve ter ouvido uma história de que um homem seguia pela vida carregando a sua cruz, como todos as temos. Meus irmãos, pode morar num palácio, numa tapera, você pode ter corpo com uma saúde perfeita, ou com graves deficiências ou enfermidades. Todos temos dificuldades a superar aqui na Terra. Como eu disse, ninguém encarnou a passeio. Todos temos a nossa cruz. Umas mais pesadas, outras nem tanto, mas todos as temos. Não é? E tem um princípio básico nessa história. Poxa, mas essa cruz está pesada para mim, está difícil de levar, eu não mereço passar por isso. Será?
Se entendermos que não merecemos passar por determinadas dificuldades, então estamos questionando a providência divina. Como assim? Porque você acha que seria possível que Deus, através de suas leis, lhe desse uma cruz que você não mereça? Não seria justo. E sendo Deus infinitamente justo e bom, justo há de ser as nossas dificuldades. Ou não? Se não for assim, a gente está questionando a próprio Deus. É uma coisa para se pensar. Por isso é que não existem vítimas. Não existem vítimas. Existe causa e consequência. Então aquele homem vinha seguindo pela vida, carregando a sua cruz, mas ele não estava suportando, estava difícil. Como a de muitos de nós, é bem difícil. E aí ele ia lá, se arrastando, tudo. Aí passou por um lugar que era um almoxarifado, um depósito de cruzes. Monte de cruzes lá, de tudo que é jeito, dentro daquele depósito. E tinha um cara lá na porta que tomava conta, e ele com a cruz dele lá, ele falou pro cara assim: amigão, será que eu posso trocar essa minha cruz por uma outra aí? Pode, fica à vontade. Ele ficou todo feliz. Entrou lá, encostou a cruz dele lá na parede, saiu procurando. Encontrou uma pequenininha assim, ó. Falou: posso pegar essa? Pode. Cabia no bolso da camisa, assim. Aí ele saiu todo feliz, né? Agora sim. Ei, que alegria. Ei, vidão, né? Não tem mais aquela cruz pesada para carregar. E foi seguindo a sua jornada. Só que chegou numa certa altura da sua existência e ele tinha que seguir. Todos nós temos que seguir a nossa vida, né? Encarnamos para isso. E aí no meio do caminho havia uma fenda assim, né? Não dava para ele continuar caminhando. E a evolução naquela encarnação daquele homem estacionou ali. Se ele estivesse com a sua cruz original, ele teria usado-a como ponte e seguido em frente. Então, a gente não deve necessariamente desejar que a nossa vida seja só de leve, de prazeres, de coisas agradáveis, porque a gente tem tarefas a cumprir. Lembremos disso, não é? Lembremos Jesus quando diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O futuro está começando agora. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.